Olá, viva! O meu nome é Lourdes Afonso, eu sou docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Antes de mais, agradeço o convite para poder contribuir um pouco para esta conferência. Vou-vos falar um pouco sobre avaliação de responsabilidades em fundos de pensões. Antes de começarmos propriamente dito o tema de fundos de pensões, convém fazer uma pequena introdução pela teoria do ciclo de vida. Em que é que consiste esta teoria do ciclo de vida? Portanto, a poupança para a reforma decorre do desejo das pessoas, do modo geral, quererem manter o seu padrão de vida enquanto reformados. Assim que se reformam, deixam de receber portanto, o seu salário, se não tiverem poupanças e se não tiverem uma pensão de reforma, irá decrescer bastante o seu padrão de consumo. E então, quais são as formas de fazer isso? Portanto, há uma parte que vem do Estado, portanto será a pensão de reforma da Segurança Social, poderão existir outros contributos da parte da empresa onde o indivíduo trabalha, poderá existir do próprio indivíduo o interesse de abdicar de uma parcela de consumo durante a vida ativa, portanto, investi-la, guardá-la, no fundo, para estabilizar o padrão de consumo na velhice. Existem três fases na teoria do ciclo de vida. Uma fase jovem, em que o indivíduo é dependente, uma fase ativa, em que o indivíduo está a trabalhar e tem rendimentos, e uma última fase, uma fase de velhice, em que o indivíduo também é dependente. Portanto, em termos de orçamento, temos duas fases dependentes, os jovens e na velhice, e uma fase ativa. Portanto, a fase ativa terá de alguma forma que amealhar algum rendimento para suportar a própria velhice e para, de alguma forma, tentar ajudar os cortes dependentes, ou seja, os jovens que estão a cargo. Existem dois sistemas de segurança social, portanto, um sistema de repartição em que os ativos financiam as pensões dos reformados, portanto, todas as contribuições feitas no grupo dos ativos servem para fazer pagamento ao grupo dos pensionistas, não há financiamento antecipado das pensões. Este sistema só funciona quando o rácio de ativos e reformados é bastante elevado e pressupõe uma solidariedade entre gerações, ou seja, a geração atual de ativos está a contribuir para a geração atual de reformados, esperando que a geração de jovens contribua enquanto ativo para quando se reformarem. Socialmente é um sistema discutível, está economicamente ultrapassado, em vários países já foi considerado financeiramente perigoso. No entanto, era um sistema de fácil implementação, porque não requer muito acompanhamento, não requer muito investimento da parte do Estado. Em contrapartida, existem sistemas de capitalização. Nestes sistemas já existe um financiamento antecipado dos benefícios concedidos pela Segurança Social, cada indivíduo tem a sua própria conta, contribui para si próprio, financia a sua própria reforma. Em termos de implementação é muito mais complexo do que o sistema anterior. Dizem que é socialmente mais justo, na medida de que cada indivíduo contribui para a sua própria reforma. Convém ressalvar um pouco que os indivíduos que, por algum motivo, têm poucas contribuições durante o seu período ativo, irão ter umas pensões de reforma muito reduzidas. Um sistema de poupança flexível, o próprio indivíduo pode, em determinada altura, contribuir
mais ou menos, consoante os próprios rendimentos que têm e a possibilidade que têm de fazer poupança. Possibilita uma redução de custos, se for bem investido, o rendimento dos investimentos retorna para a conta, engordando de certa forma a pensão a receber. Estimula a poupança e dá mais segurança quanto aos benefícios. Existem alguns problemas, quer no sistema de repartição, quer no sistema de capitalização. Não é fácil mudar de um sistema para o outro. Se nós tivermos, na maior parte das situações, um sistema de repartição, quando se muda, por exemplo, para um sistema de capitalização, os indivíduos que estão atualmente reformados não têm possibilidade de poupar para a própria reforma, porque já estão reformados, os ativos deixarão de contribuir para eles e essa geração toda de reformados não tem onde ir buscar o rendimento, portanto, onde ir buscar as pensões. Por outro lado, se nós estivermos a iniciar um sistema de capitalização, os indivíduos no seu ativo que já estejam muito próximos da reforma terão dificuldade em ter rendimentos, em ter poupança suficiente para fazer face a uma pensão. Por exemplo, um indivíduo que tenha 64 anos, estou a pensar com uma idade normal de reforma de 65, terá apenas um ano de trabalho no ativo para formar a sua pensão. É claro que os descontos que irá fazer num ano não chegam de forma alguma para suportar uma pensão enquanto reformado. Portanto, são estes dois problemas que não têm resolução imediata, sem ser recorrer ao Orçamento de Estado portanto, de alguma forma suportar este custo de transferência dos sistemas. Temos, de uma forma generalizada, uma falência dos sistemas de repartição. Estes sistemas de repartição estão estudados, estão falidos de alguma forma. Existem vários fatores que contribuíram para a falência do sistema. O fator principal é a diminuição do número de ativos e o aumento do número de reformados. A diminuição do número de ativos deve-se à diminuição de nascimentos, portanto a população, a pirâmide etária está cada vez menos pirâmide e está a ficar com uma base muito retangular. Por outro lado, os indivíduos já no período de reforma vivem mais, têm uma esperança de vida aumentada, porque, portanto, o sistema de saúde assim o permite, porque a própria idade a esperança de vida vai aumentando, portanto temos cada vez mais reformados e menos ativos, portanto menos ativos para contribuírem, para pagarem as pensões dos atuais reformados. A proteção social baseia-se essencialmente em 3 pilares. O primeiro pilar aparece, portanto, bem grande, é um pilar da responsabilidade do Estado. O segundo pilar, um pouco mais estreito, da empresa. E o terceiro pilar, muito mais estreito, da responsabilidade do indivíduo. O primeiro pilar, de um modo geral, é obrigatório. Normalmente é um pay as you go, portanto, um sistema de repartição. E abrange os regimes legais e públicos de segurança social, ou seja, baseia-se no princípio da solidariedade. O segundo pilar é um pilar complementar de iniciativa privada, em que, na maior parte dos países, tem uma importância fundamental quando no primeiro pilar um sistema de repartição está falido. Baseia-se normalmente em fundos de pensões, portanto, e abrange regimes de natureza profissional, por exemplo, determinados grupos bancários, por exemplo, as seguradoras, portanto, transportes rodoviários, enfim, uma panóplia de atividades que de alguma forma se tentam complementar
o primeiro pilar. O terceiro pilar é facultativo, portanto, cada indivíduo próprio pensa que possivelmente será boa ideia constituir uma reserva e aí recorre a seguros de vida, PPRs, portanto, no fundo são poupanças individuais. Para avaliarmos, portanto, e falarmos de fundos de pensões, temos que ter atenção, portanto, a dois conceitos. Um que é o plano de pensões e outro o que é o fundo de pensões. Portanto, o plano de pensões são programas, portanto, são documentos onde se define o direito ao recebimento da pensão. A pensão pode ser pré-reforma, reforma antecipada, velhice, invalidez, sobrevivência, o que for definido no plano. Portanto, será um documento, um contrato constitutivo, um papel. Os fundos de pensões são patrimónios, portanto, são veículos de financiamento do plano de pensões. No fundo, dinheiro, ativos, imóveis, tudo o que estiver afeto ao plano de pensões. E são patrimónios exclusivamente afetos à realização de um plano de pensões, ou seja, assim que é constituído, o fundo de pensões não pode pagar mais nada a não ser pensões que estejam relacionadas com o que está no plano de pensões, portanto, pensões e despesas de ativos, portanto, tudo o que esteja relacionado com o plano de pensões que eles financiam. Portanto, o plano de pensões é o documento, o fundo de pensões será o saco de dinheiro. Existem outros conceitos que tem que se ter atenção quando se fala de fundos de pensões, portanto, definir o que são os associados, os participantes, os contribuintes, quem são os beneficiários, o que são os aderentes, quem é a entidade gestora, quem são os bancos depositários, se é um fundo de pensões aberto, se é um fundo de pensões fechado. Portanto, tudo isto são conceitos importantes a ver quando se fala de fundos de pensões. Em relação aos benefícios, portanto, o associado, ou seja, a empresa que decide constituir um fundo de pensões tem que definir à partida que benefícios está disposta a financiar. O benefício base, por assim dizer, é a reforma por velhice, portanto, assim que se constitui um fundo de pensões, o primeiro benefício será a reforma por velhice. Todos os outros são adicionais, portanto, dependem da capacidade financeira da empresa e da vontade que a empresa tiver em complementar portanto, a reforma do indivíduo. Portanto, poderá ter pré-reforma, reforma antecipada, reforma por invalidez, reforma por sobrevivência, reforma por direitos adquiridos. Okay? Portanto, todos estes são benefícios complementares à velhice e, assim que se fala de um fundo de pensões, não é obrigatório constituir para todos. Temos também que distinguir os planos de pensões, portanto, classificá-los de alguma forma quanto ao benefício. Poderão ser de benefício definido, de contribuição definida ou planos mistos. Os planos mistos têm características dos dois anteriores. O plano de benefício definido define a priori os benefícios que o indivíduo irá ter quando se reformar e todas as contribuições para o fundo de pensões, ou seja, todas as contribuições para constituir a reforma do indivíduo à idade normal de reforma, são feitas em função do benefício que o indivíduo irá ter. Esse benefício pode estar indexado ou não ao salário, pode ser, por exemplo, 15% do último salário, pode ser uma percentagem por tempo de serviço do salário, da média dos últimos salários, dos salários todos da carreira contributiva. Isso depois fica ao critério de quem define o fundo de pensões, portanto, o plano. Podem ser planos de contribuição definida, portanto, neste caso, as contribuições é que estão definidas, ou seja, as entregas para o fundo estão definidas. Quando se chega à idade normal de reforma, vamos ver que montante está afeto a cada indivíduo e com esse montante é transformado numa pensão, atendendo à esperança de vida do indivíduo.
Portanto, as contribuições estão definidas e os benefícios resultam das contribuições entregues e dos respectivos rendimentos que essas contribuições tiveram ao longo do tempo. Outra forma de classificar os planos de pensões é quanto à forma de financiamento. Portanto, os planos podem ser contributivos se existirem contribuições dos participantes para o plano, podem ser não contributivos quando o plano é financiado exclusivamente pelo associado. Caso o plano seja contributivo, ou seja, os participantes, o indivíduo, o trabalhador, contribui para o financiamento da sua pensão, é usual que existam direitos adquiridos, ou seja, se o indivíduo mudar de empresa, mudar de fundo, pelo menos a parte referente às próprias entregas para o fundo terá que ser de alguma forma daquele indivíduo. Portanto, será um direito adquirido dele enquanto trabalhador naquela empresa. Não é obrigatório que isto aconteça, mas é usual que isto aconteça. E existe uma outra classificação que é relativamente à segurança social, ou seja, qual é a relação que o plano tem com a pensão da segurança social. É complementar, ou seja, existindo um determinado patamar para uma determinada pensão expectável da segurança social, o fundo complementa um bocadinho acima. É independente da segurança social, portanto é uma pensão calculada sem ter atenção à pensão que o indivíduo irá receber da segurança social, portanto também é outro tipo de classificação. Relativamente à avaliação atuarial, porque é que é necessário uma avaliação atuarial de um fundo de pensões? Portanto, o primeiro aspecto é saber quanto custa. Portanto, se eu estou a dar benefícios aos meus trabalhadores, portanto, eu tenho que saber, à partida, quanto tenho que fazer a entrega todos os anos, por forma à data da reforma existir o montante necessário para pagar as pensões aos indivíduos. Portanto, no fundo, o primeiro objetivo será obter esquemas de custos a médio e longo prazo. Os fundos de pensões têm duração ilimitada, ou seja, enquanto estiver vivo um indivíduo, esse indivíduo que esteja no plano, esse fundo tem que existir para fazer face ao pagamento das pensões àquele indivíduo enquanto ele for vivo. Portanto, são esquemas de longo prazo. Portanto, convém dar uma ideia ao associado de quais serão os custos afetos a esses benefícios. Por outro lado, determinar as contribuições de cada ano. As contribuições podem não ser niveladas e, de alguma forma, aumentarem com portanto, o envelhecimento da população. Convém dar uma ideia ao associado de como vai aumentar o seu custo anual. No fundo, serve também para uma avaliação da empresa. Uma empresa que tenha um fundo de pensões, se for adquirida por outra, se for comprada por outra empresa, o fundo de pensões acaba por ser uma responsabilidade e a outra empresa precisa de saber se essa responsabilidade está financiada ou não, ou seja, se está a comprar, além da empresa, se está a comprar uma responsabilidade não financiada com o fundo. Definir níveis de financiamento e ajustar pressupostos e redefinir contribuições. Tem que se considerar alguns parâmetros, portanto, o principal parâmetro são as características da população, né? Portanto, tem que existir informação individualizada por participante. Convém ter uma ideia de como a população está estruturada, portanto, qual é o número de participantes e número de beneficiários, peso relativo de homens e mulheres, distribuição etária, distribuição por anos de serviço, nível de distribuição de salários, para ter uma ideia de qual é a população, quais são as características da população. Se a população já está muito envelhecida, se está muito próximo da idade normal de reforma, se é uma população jovem que ainda vai trabalhar muito tempo e para, de alguma forma, perceber se o financiamento pode ser feito a longo prazo, se o financiamento tem que ser feito a curto prazo.
Quando se efetua um estudo atuarial, pressupõe-se que a população verifica determinadas características. Essas características são denominadas pressupostos ou hipóteses e existem vários pressupostos e hipóteses a considerar. Normalmente estão divididos em pressupostos atuariais e pressupostos financeiros. Temos as hipóteses do decremento, as tabelas atuariais, temos que considerar a mortalidade, a invalidez, o turnover, uma tabela de reforma antecipada, caso seja necessário. Temos taxas a considerar, portanto, que influenciam a avaliação das responsabilidades, ou seja, que influenciam qual é o benefício que vai ser atribuído. A taxa de crescimento salarial, a maior parte dos planos são em função do salário, portanto, nós teremos que ter uma ideia de como a taxa de crescimento vai evoluir. A taxa de crescimento das pensões, se as pensões crescem ou não, ou se ficam estáveis, portanto, se as pensões forem crescentes, terá que se, de alguma forma, contribuir mais para o fundo, para salvaguardar que quando o indivíduo chega à idade de reforma e começa a receber o pagamento de uma forma crescente, e existe dinheiro para tal. A taxa de rendimento do fundo, portanto, a taxa de rendimento do fundo é muito importante porque as entregas monetárias do associado para o fundo vão ser investidas em ativos financeiros e esses investimentos têm um retorno. Quanto maior for o retorno para o fundo, menor serão as entregas futuras que o associado terá que fazer. E uma taxa técnica atuarial, que será uma taxa de atualização das pensões, ou seja, eu não vou pagar as pensões logo todas assim que o indivíduo se reforma. Há a possibilidade de entregar um capital de remissão, mas há sempre uma parte do capital que é pago em mensalidades. Portanto, eu vou ter uma responsabilidade de um pagamento mensal para determinado indivíduo. Portanto, como eu não vou entregar o capital todo, eu tenho um rendimento do valor que eu vou colocar, que eu vou investir, enquanto não vou pagando as pensões aos indivíduos. Para se fazer um estudo atuarial, para se compreender a parte das avaliações de responsabilidades em fundos de pensões, são necessárias noções de cálculo financeiro, nomeadamente juro, o que é capitalização, o que é um fator de atualização, e noções de cálculo atuarial. Portanto, conhecer as tábuas de mortalidade, as funções biométricas envolvidas e saber calcular e perceber as rendas vitalícias. Existem, como referi há pouco, a possibilidade de incluir vários decrementos, por exemplo, um plano de pensões que tenha velhice, invalidez e rotação de serviço, portanto, o turnover, seria ideal entrar em conta com tábuas de decrementos para cada um dessas três saídas. Normalmente o que existe disponíveis são taxas de decremento. Essas taxas de decremento têm que ser convertidas em probabilidades, portanto as várias taxas para as várias saídas têm que ser convertidas numa única probabilidade do indivíduo permanecer ao serviço, porque portanto, uma taxa consiste na proporção de participantes que deixam o Estado devido a uma determinada causa, só aquela causa, não tem em conta se já saíram por outra causa. Por exemplo, em relação à morte, o indivíduo, portanto, pode deixar o estado de vivo, mas estado de vivo enquanto ativo, estado de vivo enquanto já reformado de invalidez ou estado de, portanto, noutra situação. Portanto, é necessário transformar as taxas em probabilidades. As taxas, de um modo geral, utilizadas são, como já disse, a morte, a invalidez, a saída antecipada do grupo, o turnover e a reforma. Com as taxas calculam-se as probabilidades de decremento, com as probabilidades de decremento constrói-se uma função de sobrevivência composta, que essa sim nos vai dar a probabilidade do indivíduo hoje estar vivo, não se ter invalidado e continuar a trabalhar na empresa à idade normal de reforma, condições estas que lhe permitem receber a pensão de reforma. Portanto, esta função de sobrevivência dá a probabilidade
participante ativo no plano sobreviver no serviço ativo durante um determinado período, considerando todas as taxas de decremento às quais estava exposto, todas as taxas de decremento que nós utilizamos na avaliação. Portanto, uma avaliação atuarial de responsabilidades e contribuições, no fundo, vai calcular o valor atuarial dos benefícios futuros previstos no plano. Portanto, quando foi constituído o plano, ficou escrito no documento que determinados benefícios iriam ser concedidos aos participantes quando eles atingissem uma determinada situação. Portanto, nos planos de benefício definido, determina-se uma estimativa dos custos dessas responsabilidades relacionados com o plano num determinado momento. Nos planos de contribuição definida, estima-se o benefício futuro, ou seja, vamos de alguma forma avaliar quais foram as contribuições, qual é o rendimento futuro dessas contribuições e estimar qual é a pensão que eu consigo entregar ao indivíduo quando ele se reformar. Os planos de contribuição definida atuarialmente não têm a mesma complexidade de avaliação do que os planos de benefício definido. Portanto, os planos de benefício definido requerem mais conhecimentos atuariais para serem avaliados. Existem vários métodos de financiamento, portanto, dependendo do método de financiamento, isto no caso dos planos de pensões de benefício definido, portanto, dependendo do método de financiamento, assim vai depender a evolução das entregas futuras. O método de financiamento não afeta o custo final, ou seja, se eu precisar de ter 10.000 unidades monetárias à idade normal de reforma, independentemente do método de financiamento, eu vou continuar a precisar de ter 10.000 unidades monetárias à data da reforma. O que eu posso é financiar, ou seja, fazer entregas de forma diferente ao longo do tempo para atingir essas tais 10.000 unidades monetárias à idade da reforma. Portanto, só aí é que há uma diferença nos métodos de financiamento. É claro que se os métodos de financiamento obrigarem a uma contribuição mais elevada no início, os próprios rendimentos futuros dessas contribuições levam a que, de alguma forma, o custo final do plano seja mais reduzido. Se começarmos com contribuições mais baixas a determinada altura, de forma a financiar as tais 10.000 unidades monetárias, teremos que fazer contribuições mais elevadas, porque o rendimento adquirido ao longo do tempo das contribuições que já foram efetuadas é muito pouco. Existem várias classes de financiamento, da classe 1 até à classe 6. Os mais usuais são os métodos da classe 4. Dentre os métodos da classe 4 temos métodos agregados, por exemplo, o aggregate, e temos métodos nivelados, como por exemplo o entry age, e temos métodos que separam as responsabilidades de serviços passados com as responsabilidades de serviços futuros, como por exemplo o attained age e o projected unit credit. De alguma forma, eles produzem fundos e contribuições idênticas. A diretriz contabilística número 19 aconselha o Projected Unit Credit. Avaliando a população do fundo, tem que ser separada entre população ativa e população reformada. As avaliações são diferentes. Portanto, na população ativa nós temos benefícios da população ativa, como são velhice pré-reforma, reforma antecipada, invalidez, sobrevivência imediata ou diferida. Portanto, como já referi, não é obrigatório que do plano de pensões se encontrem abrangidas estes benefícios todos. As coberturas complementares portanto, terão que ser avaliadas à parte, portanto, terá que ser uma avaliação feita para cada uma das coberturas existentes, portanto, para velhice, para invalidez. A cobertura de invalidez é diferente da de velhice, porque a de velhice, portanto, é paga, é iniciada num momento futuro mais ou menos conhecido, não é? Que é a idade normal de reforma. A de invalidez pode ser iniciada em qualquer momento, desde a data de hoje até a idade normal de reforma.
A sobrevivência imediata também, e a sobrevivência diferida é o benefício pago ao cônjuge em caso de morte do participante enquanto reformado. Portanto, aqui, benefício pago ao cônjuge, leia-se benefício pago a quem ficar referido no plano de pensões. Pode ser o cônjuge, podem ser descendentes, podem ser ascendentes. Da avaliação resultam 3 valores. O valor atual dos benefícios totais, ou seja, é o valor que se eu conseguisse garantir que o meu fundo tinha este valor hoje, eu não teria que fazer mais entregas para o fundo, a não ser que os pressupostos não fossem verificados. Portanto, é um montante que deve existir hoje para fazer face às responsabilidades assumidas. A contribuição normal é o acréscimo de responsabilidade, ou seja, é a entrega anual a ser feita pelo associado para o fundo, e a responsabilidade atuarial é o montante que deve existir no fundo para fazer face às responsabilidades assumidas. Um rácio importante é o rácio de financiamento, ou seja, o fundo está ou não está financiado, ou seja, as responsabilidades que eu avaliei enquanto, portanto, produzi a avaliação atuarial, estão financiadas do outro lado em ativos financeiros ou não. Os ativos financeiros chegam, portanto, terá que se apurar a responsabilidade atuarial e terá que se apurar o valor do fundo e comparar os dois. Portanto, se o rácio for 100, não é? Portanto, o fundo está financiado. Se o rácio for inferior a 100, ele estará subfinanciado. Se for superior a 100, estará sobrefinanciado. Uma vez que o património do fundo está afeto exclusivamente ao plano de pensões, mesmo que o fundo esteja sobrefinanciado, não é possível ir buscar dinheiro ao fundo. Portanto, o associado não pode reaver dinheiro do fundo. O que poderá acontecer, caso a entidade reguladora assim o permita, é as contribuições futuras serem mais reduzidas ou mesmo inexistentes.